Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua bênção. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu poderoso Espírito Santo que está aqui conosco. Apenas levante suas mãos e peça para Deus falar com você, para ministrar a você. Agradeça a Deus pelo seu poder milagroso, pela sua misericórdia que está fluindo neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua bênção e obrigado por todo o jugo e toda a maldição que foram quebrados. Em nome poderoso de Jesus, nós te damos graças. Nós te louvamos, Senhor. Estamos felizes de estar aqui. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Obrigado, Pastor David, por me receber aqui novamente. Estamos felizes por estar aqui. Quero apresentar meu livro, O Ungido e Sua Unção. É sobre isso que estou pregando. E eu não sei o que é isso, mas acho que são passos para a unção. Receba a unção e as doces influências da unção. Tudo bem, a unção do Espírito Santo é muito importante. Vamos assistir a Atos 10:38 na tela. Por favor, Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o poderoso Espírito Santo e com o poder divino, o qual andou por toda parte, diligentemente, fazendo bem a todos e curando todos aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, libertando-os de suas aflições. Quantos aqui já receberam alguma boa notícia no celular agora? Quantos já receberam alguma boa notícia? Quero alguns testemunhos. Você levantou a mão. Quem é essa pessoa? Venha. Venha e dê alguns testemunhos. Venha. Ontem nós oramos. Eu creio que estamos recebendo boas notícias. Venha. Recebeu boa notícia no celular. Venha nos contar o que aconteceu. Mais alguém? Venha. Só venha aqui e dê alguns testemunhos. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem. Então, coisas boas. Você deve esperar coisas boas. Não seja religioso demais. Não havia celulares nos dias de Jesus. Mas eu creio que agora existem celulares e você vai receber boas notícias. Posso ouvir um amém? Ontem à noite, quando levantamos nossos celulares, eu realmente esperava que Deus fizesse algo, mas esta manhã. Hoje é meu aniversário. Mandei mensagem para um colega de trabalho, nosso gerente de RH. Disse ao gerente de RH que me deu os parabéns pelo aniversário e amanhã é meu ano de PIB. E o gerente de RH me disse que, certo, é nosso ano de educação física. Receberemos 10.000 pesos por isso. Juan, dê ao Senhor uma salva de palmas poderosa oferecendo boas notícias. Venha, o que aconteceu com você depois? Do almoço? Mensagem de texto. Projeto de pagamento. 55 mil. Amém. Louvado seja Deus. Uau! Dê um grito e uma palma ao Senhor. 55 mil dinheiro milagroso. Amém. Vamos olhar. Continue olhando as Escrituras. Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder e ele andou por aí fazendo bem. Quantas coisas cabem nessa palavra bom? Quase tudo que você imagina fazendo bem e você terá mais testemunhos de milagres. Continue de olho no seu celular. Vou rezar novamente hoje. Cachaque. Veja, quando fala em línguas, é uma profecia. Então você deve recebê-lo. Digamos que eu receba. Eu recebo isso. Teliar. Oi, também. Quanto ao meu testemunho,
Minha mesada já tinha acabado hoje de manhã e quando olhei no celular, minha mãe me mandou mensagem dizendo que tinha me enviado dinheiro e eu não posso revelar o valor. Desculpa, mas ela me mandou dinheiro. Então estou aqui hoje à noite e agradeço a Deus pela provisão. Aleluia! Ela não estava esperando e não pode nos contar quanto foi, senão vocês iam ficar com inveja. Deus não quer que você caia em pecado por causa da bênção de alguém. Eu era uma das pessoas que estava presente na mesa de inscrições quando sua equipe estava cuidadosamente preparando os diversos livros. Fui até lá, passei o dedo lentamente pelo pacote e fiquei pensando profundamente. Quando será que finalmente vou ter todos esses livros digitais no meu próprio celular? Recebi o pacote como presente adiantado de aniversário e de Natal. Não é o valor do pacote, na verdade, mas a sabedoria, a verdade e o conhecimento revelador que obterei desses livros. Essas coisas nunca poderão ser roubadas de mim. Uau! E posso compartilhar isso com as pessoas que Deus deseja designar para mim. Uau! Que bênção! Por que você dá ao Senhor uma oferta poderosa de palmas? Ela recebeu uma quantia em dinheiro pelo telefone para poder pegar os livros e ela diz que ninguém pode tirar isso dela. Mais dinheiro milagroso vai chegar. Algo bom vai acontecer entre hoje e domingo. Você vai ver coisas boas. Aleluia! O que aconteceu com você, minha querida? Posso falar em tagalo, pastor, para poder me expressar melhor. Sim, sem problema. Na verdade, eu tenho um negócio. Se ninguém se dispuser a realizar essa tarefa crucial, especialmente por causa da importância e das implicações da conferência de luz que está para acontecer, então as consequências podem ser bastante significativas e impactar negativamente o resultado esperado. Se ninguém lhe atender, não terei um cheque na semana que vem. Então não terei mesada, mas acabei de receber uma mensagem há algum tempo dizendo que alguém vai me atender. Então terei um cheque na semana que vem para receber minha mesada. Uau! Dê ao Senhor uma salva de palmas. Deus está respondendo e resolvendo problemas. Jesus, o que aconteceu? Pastor, estou desempregado desde agosto e minhas economias já estão acabando. Mas mais cedo esta noite alguém me disse que tenho dinheiro na Western Union. Então, No seu telefone. Levantem seus telefones rapidamente. Levantem seus telefones. Tudo bem, levantem seus telefones. Pai, obrigado pelas boas notícias de milagres. Dinheiro milagroso. Envia ajuda aos teus filhos. Senhor, envia alívio, assistência de recuperação e milagres. Boas notícias para todos os teus filhos. Tua oração. Obrigado. Eu quebro a corrente da pobreza e da dificuldade. Libero prosperidade para o teu povo em nome de Jesus e todos gritam amém. Espere-te algo bom que não aconteça com você. Seu telefone vai lhe dar boas notícias. Vem cá, mamãe. O que aconteceu com você? Cuidadoso. Doxis Nest, meu relatório de pensão, por gentileza. Ó, Que é aquilo? a pensão dela foi liberada. A pensão dela foi liberada. Amanhã. Uau, ri benção. Sabe, recentemente eu estava em um lugar e tinha um pastor sentado lá. Sabe, ele disse que não acreditava nessas coisas de dinheiro milagroso aparecendo no celular. Então ele estava sentado lá enquanto eu orava pelas pessoas e ele só ficava me olhando.
Aí ele olhou para o celular e viu enquanto estava sentado lá. Alguém tinha enviado $2.000 para ele. E ele ficou olhando para o celular e disse: Tá, o que é isso? É de verdade? Então ele teve que explicar para os seguidores que estavam com ele que, olha, parece que isso é bem real, sabe? Venha, minha querida, olha, a maioria de nós aqui não está doente. Você precisa de um milagre financeiro, não de um milagre de cura. Sim, não é verdade? Deus fará algo por você, onde quer que esteja a sua necessidade. Eu não estava aqui ontem, mas meu marido me disse para voltar hoje à noite. Mas vamos ficar até amanhã e meu marido me mandou uma mensagem. Eu era empresária. Nós vendíamos água. Melancia, temos muita melancia. Meu marido não quer que eu venha aqui e ajude a vender a melancia. Meu marido me mandou uma mensagem enquanto eu jantava. Mãe, já temos 25 mil pesos só de hoje com as vendas de melancia. Então eu louvo a Deus por isso. Venha, Al. Senhor, é isso aí. Eu deixei a loja. Vim aqui só para ouvir palavras de Deus, adorar a Deus e Deus cuida e dá todas as provisões. Louvado. Ela veio aqui para servir ao Senhor e Deus cuidou de tudo. 25 mil pesos de melancia. Agite. Algo de bom vai acontecer com o seu negócio. O que quer que você esteja fazendo, você vê Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para isso. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder e ele andou por aí fazendo o bem. Se esse cara puder sublinhar isso, fazendo o bem, apenas algo bom. O Aurora Roberts costumava dizer que algo bom iria acontecer com você. O que aconteceu com você? Dispo, quando cheguei a Manila, não fiz orçamento. Bem, para ser honesto, você. Não fez orçamento? Orçamento para. Bom, tudo bem. Você. Viu? João? China. Sim. China, ok. Então eu estava planejando mandar uma mensagem para minha mãe e pedir-lhe dinheiro. Vou. Mas quando cheguei em casa, havia YKFI. Minha irmã, quando você voltar para a China, você receberá o dinheiro. A escola. Resolver. Então recebi o texto. Você acabou de receber quando chegou em casa. Em casa ontem à noite, no seu telefone, todo o dinheiro que você precisava. Chacal Mandala. Você é abençoado. Voltar. Que é aquele? Rapidamente. Sim. Louvado seja Deus. Aleluia. Durar. Quando foi isso? Ontem à noite. Nos disseram para levantar o celular. Eu segui cegamente. Você fez o quê? Seguido cegamente. Você listou obeído aí. Peguei meu telefone e a primeira coisa que quero é minha filha de volta da Arábia Saudita. Eu a quero de volta por algo que aconteceu no empregador. E esta manhã recebi uma pequena ligação do meu filho dizendo que minha filha está voltando. No domingo. Uau! Sim. Minha filha será salva e eu a trarei aqui no próximo domingo. Com certeza. Uau! Que bênção. Por isso quero acompanhar mais. Comprei o livro A Arte de Seguir. Aleluia. Que bênção. Que bênção. Quero seguir mais. E antes eu vou subir os palcos. Você pode me dar sua assinatura neste livro? Não, sem assinatura. Jesus. Eu rezo por ele. Rezo pela filha dele. Jesus. Obrigado pelo resgate, por resgatá-la, por salvá-la, por ajudá-la em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Dê ao Senhor uma poderosa oferta de palmas. Você vai testemunhar cada vez mais e mais e mais e mais. Amém. Agora repare como Deus ungiu Jesus.
Agora, por que Jesus Cristo precisaria ser ungido? Porque o Verbo se fez carne. Um ser humano comum. Jesus se tornou uma pessoa comum, com carne, nascido de uma mulher. Então Deus precisou ungir Jesus. Então Deus ungiu Jesus, uma vez que a unção veio sobre ele. Ele saiu fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Amém. Agora, vamos para Isaías, capítulo 10, versículo 27. Estou compartilhando do meu livro aqui. Ungido e sua unção. Tudo bem. Ungido e sua unção. Tudo bem. Agora observe atentamente. Por favor, preste atenção. Diz que acontecerá naquele dia que o seu fardo pesado será completamente tirado dos seus próprios ombros. Tudo bem. E o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será destruído por causa da unção. Amém. Aleluia. Agora mantenha a escritura aí. Por favor. Diz que acontecerá que o fardo será tirado dos seus ombros. Nesta noite eu profetizo que todo o fardo sobre a sua vida está sendo removido hoje pela unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Então tudo que está pesando sobre você, pesando sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo está tirando esse fardo. E às vezes ninguém realmente sabe o tipo de fardo que você está lutando ou carregando. Mas esse fardo vai ser completamente removido pela unção. E então o jugo do diabo, o jugo de qualquer coisa sobre a sua cabeça que te prende, sabe? Qualquer coisa a qual você está amarrado e não consegue parar. Qualquer coisa que você não consegue parar é um jugo. Sabe? Qualquer hábito, hábito sexual, roubo. Tem pessoas que não conseguem. Tem alguém que assume a verdade. Você não consegue parar de roubar. Um irmão me explicou, eu tenho que roubar porque eu sempre roubei. Desde pequeno eu roubo. Até o que eu não preciso, eu roubo. Eu roubo coisas que eu não preciso. E esse é o problema dele. E a Bíblia diz que o jugo é retirado e destruído por causa da unção do Espírito Santo. Agora repare, não é por causa do ungido, não é por causa do pastor, não é por causa do profeta. Ele é pastor, profeta. Sabe, sinceramente, às vezes gostamos de nos apresentar como pessoas poderosas que podem fazer mágica. Mas veja, um homem de Deus é um homem antes de ser de Deus. Ele é um homem de Deus. Então, em Natus capítulo 3, vamos olhar para o versículo 1. Por favor. Adorei sua tela. Estou com inveja. Recebo em nome de Jesus. Agora Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a 9ª hora. Versículo 2, 3. Pois estamos lendo sobre um certo homem coxo de nascença. Tudo bem. Coxo de nascença era carregado e todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam no templo. Agora, essa escritura mostra que Jesus não curou todo mundo. Porque esse homem estava deitado ali durante os dias de Jesus Cristo. Jesus pregou nesse templo. Jesus ia a esse templo há anos antes de morrer. Agora, e isso é em Atos. Então Jesus já não está mais na terra. Então esse homem coxo estava ali há anos.
Jesus deve tê-lo visto, passado por ele, pois há mistérios em torno da cura. Mas o fato de haver mistérios em torno da cura e dos milagres não significa que não seja real alguém não ser curado, não quer dizer que a cura não exista. Nem sei por que você pensaria assim. Qualquer um que tenha frequentado a terceira série sabe que o fato de alguém não estar curado não significa que a cura não seja verdadeira. É real. Então esse homem estava à porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola aos que entravam no templo. Versículo 3. E, vendo Pedro e João prestes a entrar no templo, pediu esmola, pediu dinheiro. Tudo bem. E Pedro, fixando os olhos nele junto com João, disse: olhe para nós, olhe para nós. Porque o mistério da impartição às vezes envolve o que você vê. Por isso os vídeos. Assistir vídeos também pode ser uma grande bênção, além de ouvir os áudios. Porque o que você vê afeta o que está entrando em você. Então, olhe para nós. Ele disse, versículo 5. Então ele lhes deu atenção esperando receber algo deles. Ele esperava receber algum dinheiro. Certo? Versículo 6. E disse, Pedro, prata e ouro não tens, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Versículo 7. Então ele o pegou pela mão direita, o levantou e imediatamente seus pés e seus tornozelos receberam força totalmente. Agora, repare que este notável milagre foi realizado por Pedro ao paraferir a palavra divina e também ao ajudar o homem a dar os seus primeiros importantes passos do milagre da cura. Então, às vezes você percebe que milagres estão acontecendo e, em algumas ocasiões, há uma assistência para ajudar o milagre a começar a acontecer. Você está acompanhando? Sim. Veja, é como falar em línguas. Você não vai falar em línguas se estiver esperando que Deus coloque um rádio no seu estômago. Ligue e ele comece a falar. Você precisa falar e ter fé. E, à medida que você fala, o Espírito Santo assume o controle. Mas, se você espera que Deus ligue, não acontece. Na verdade, era isso que eu esperava. Quando oraram por mim para receber o Espírito Santo, levei semanas para o receber. Eu fui uma das últimas pessoas a receber o Espírito Santo porque minha mente estava. Eu estava apenas esperando que isso acontecesse. Eu estava sentado lá esperando e nada acontecia. Então, versículo 8. E, saltando, ficou de pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você vai louvar a Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. E, versículo 9. Versículo 9. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Versículo 10. E reconheceram que era ele quem se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe havia acontecido. Não é lindo ver milagres? Não é bom ouvir testemunhos? Não é uma bênção ouvir testemunhos, ter fé? Estamos na igreja e estamos esperando coisas sobrenaturais. Olha, se você não espera milagres, eu não sei por que você veio. Espere algum tipo de milagre na sua vida. Aleluia! Deus é real, Deus é poderoso e Deus está aqui. E Deus te ama e Deus te conhece. Deus sabe do que você precisa e Deus sabe qual é o peso que você carrega na sua vida. Cada um tem um fardo diferente. Às vezes, existem fardos que você nem consegue descrever. Explicar a alguém o problema. A pessoa não entenderá. Ela não vai entender. Eles não entendem ou não se identificam com o que você fala. Há problemas que não podem ser discutidos facilmente.
Então, eles ficaram cheios de espanto e admiração pelo que lhe aconteceu. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma senhora e ela me disse que não era casada. E ela me disse: o problema que eu sinto no meu coração, ela disse, não é não ser casada, mas o fato de talvez ninguém ter me escolhido. Foi isso que ela disse. Não é que eu não seja casada, mas que ninguém me escolheu para estar com ele. Veja, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca pensei que isso fosse um problema. Você não é casado, tudo bem. Mas eu não imaginava que ninguém me escolheria para ficar comigo em casa. Hoje, seja qual for o problema que te trouxe aqui, Deus está tirando esse fardo em nome de Jesus. Até os problemas indescritíveis. Versículo 11. E quando o coxo que fora curado ajudou Pedro e João, todo o povo correu junto. E para aqueles no país que é chamado Salomão, muito errantes, todos ficaram surpresos. Agora observe que o versículo 12. Versículo 12. Vendo isto, Pedro respondeu ao povo varões israelitas: por que vos maravilhais disto? Por que você está surpreso? Não deveríamos ficar surpresos quando ocorre um milagre na igreja. Amém? Não se surpreenda. Não se surpreenda se houver um milagre. Amém? Espere um milagre. É isso aí. Sabe, quando você está com pessoas que acham que você é uma boa pessoa e elas esperam algo bom de você, você tenta corresponder à expectativa delas. Então, quando chegamos a Deus e Ele vê que esperamos algo grandioso dele, que olhamos para Ele, isso faz com que Deus queira fazer. Ele quer fazer e mostrar que Ele também é real e que é um Deus fiel. Então, não se surpreenda que Deus vá fazer algo por você no coral. Em nome de Jesus, diga: eu recebo. Eu recebo isso como uma forma moderna de dizer amém, tudo bem. Agora, olhe para a próxima pergunta. Por quê? Aliás, estão olhando tão seriamente para nós como se, pelo nosso próprio poder ou santidade, tivéssemos feito este homem andar. Veja, é isso que estou dizendo. Não é um giro, é um som. Não era o próprio poder dele ou a própria santidade dele. Veja, você não tem nenhum poder. Olha, se eu tivesse poder de cura, sabe o que eu faria? Eu iria ao Hospital Geral de Manila. Vocês têm um hospital geral grande aqui. Chama-se Hospital Geral das Filipinas. E eu entraria e diria: eu estou aqui. Onde estão os médicos? Onde estão as enfermeiras? Vamos fazer uma ronda e eu vou passando de palavra em palavra, curando cada paciente da enfermaria. Eu te libero. Descarga. Descarga. Vou dispensar todas as pessoas de todas as apostas. Eu irei até todas as pessoas com doenças graves, pré-operatório. Eu irei e darei alta a todos eles. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de J. E dará ao Hospital Geral das Filipinas. Todos os médicos ficarão desempregados. Eu lhe digo, não haverá emprego para nenhum médico neste país. Vamos parar de fingir. Se tivéssemos poder, era isso que faríamos. Não é o nosso poder e não é a nossa santidade. É o poder dele, é a santidade dele e a bondade dele. Então, somos vasos. A gente ora.
Sabe, eu fui para uma cruzada. Eu estava pregando. Eu disse isso para eles. Eu disse para ela: se eu tivesse poder para curar as pessoas, eu simplesmente iria ao seu hospital e daria alta para todo mundo. Alguém me perguntou: como você pode dizer isso? Se você disser isso, as pessoas não vão. Elas não vão acreditar. Eu disse: não. Mas essa é a verdade. A verdade é que eu não tenho poder nenhum. Deus tem poder. E Deus fez tantos milagres. Sabe, eu já estive em muitos lugares. Teve uma vez, em um país, que começaram a me chamar de mágico. Um mágico. Disseram que Marabu, que significa mágico, estava lá. Era um país de língua francesa. Eu não me sinto confortável com isso das pessoas. Nós não somos nada. Ele é tudo. É bom que você saiba disso. É por isso que Pedro está perguntando isso. Por que vocês olham para nós como se fosse pelo nosso próprio poder ou santidade? Não há nada. Só o poder de Deus e a santidade de Deus. Aleluia! É por isso que você pode esperar um milagre do próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Ele pode te tocar e te curar. E este é um mistério muito grande. Veja, é um mistério da unção que Deus ainda tinha. E ele estava quando nos abrimos ao seu poder. Então Jesus Cristo veio a este mundo e foi grandemente ungido e estava sendo poderosamente usado por Deus o tempo todo. E é um mistério da unção que devemos entender. Agora vamos para Mateus. Capítulo 13, versículo 44. Quantos já são abençoados? Igual. Mateus 13, versículo 44. Agora mesmo diz novamente que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Todo mundo diz um grande tesouro escondido num campo. Quando um homem o encontra, ele o esconde cheio de alegria. Vai e vende tudo o que tem. Beth, aquele campo que você vê o reino de Deus é um tesouro. Amém. Portanto, a unção de Deus é um tesouro e está escondida. Então a unção está escondida em quê? Está escondido nos seres humanos. Está escondido. Se você não tiver energia ou determinação, nunca haverá um som. Você não vê isso. Está escondido. Está escondido. Então esse é o poder de Deus. Então você deve abrir seu coração para receber, porque a unção é real, mas está oculta. Não é para quem está só de passagem. É para pessoas determinadas que querem a unção. Vocês sabem quantos aqui já ouviram falar de quinifiagem? 6 pessoas. Eu estava em Tulsa, Oklahoma. Vocês sabem, ele viu Jesus. 8 visões de Jesus. Jesus apareceu, puxou uma cadeira, sentou, conversou por 2 horas. Sentei com o diretor da escola bíblica se havia algum problema. Respondeu, sim. Problemas normais. E ele falou, sabe, você imagina que um grande profeta como esse está aqui ministrando e os alunos estão nos dormitórios do outro lado da rua e nem sequer vêm para o culto. E eu fiquei impressionado. Grandes profetas, você ouve as pessoas, entra na internet, vê gente criticando homens de Deus, dizendo qualquer coisa. É melhor tomar cuidado quando fala sobre as pessoas, sabe? Porque o tesouro está escondido. Está onde menos se espera. É justamente quando você quer esconder, você coloca no lugar mais improvável, onde ninguém pensaria, ninguém nem imaginaria esse lugar como um esconderijo, sabe? Onde você guarda seu dinheiro, onde as pessoas guardam seu dinheiro, escondem dinheiro. Todos escondem no mesmo lugar, mas uma pessoa esperta vai esconder em um lugar que você nunca pensaria, e eu não quero te contar alguns lugares que você nunca imaginou, mas que você mesmo pode descobrir. Mas todo mundo já passou por isso. Dinheiro debaixo do travesseiro,
do colchão ou em algum lugar. Todo mundo faz isso. Mas se você realmente quiser esconder, ele vai estar em um lugar onde ninguém pensaria. Sim, uma vez estive em um país que começa com a letra N. Não vou dizer qual é. E quando saí, olhei ao redor e a pessoa me disse: "Tá vendo essa casa ao lado?" Eu disse: "Assim." Eles disseram: "Ela pertence a um general desse país." E durante um golpe aberto contra o governo, o homem havia entrado com o processo. Vocês têm tanques de palietileno aqui. O que eles fazem? Tanques de água. O que? Como era chamado? Tanques de água. Grande preto. Estava cheio de dólares. Não era água. Sabe? Eles colocaram isso lá em cima. 4 milhões. Estava lá fora. É lá que ele guarda o dinheiro. Ninguém pensou que esse tanque de água estava cheio de dólares. Então você vê a coisa na linha policial. Ele não percebe 10 milhões de dólares neste tanque de água lá fora sem segurança, céu aberto. E é como? É como para a água, mas funcionando. Dólares. Tesouro escondido. Pessoas normais não conseguem encontrar o tesouro facilmente. É por isso que poucas pessoas são realmente ungidas. Porque quando o tesouro está chegando, você não consegue imaginar que há um tesouro aqui. Você olha, não é ninguém. Esse aqui é da África. É por isso que as maiores igrejas do mundo estão na Nigéria e as maiores unções estão na Nigéria. Sim, a Nigéria é conhecida por todo tipo de coisa. É lá que está a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo é a Vineyard Chapel. Eles têm um auditório que comporta 50 mil pessoas e tem 52 mil cadeiras do lado de fora. E eles têm 4 cultos. Então, 102 mil pessoas reais falharam completamente. 2 dos cultos estão lotados. Isso é na Nigéria. Não é na América. Não é na Coreia. Você está mentindo sobre a grande igreja. Eu estive lá. De verdade. Você vê. Você pode assistir na internet. A maior igreja de acampamento é um grupo de igrejas que também fica na Nigéria. E isso é diferente dessa. É chamada de Igreja Redimida. 2 por 2 quilômetros. Quando você entrega a sua vida a Cristo, pega um ônibus para o altar. Tem um ônibus. Aí você pega o ônibus. E depois você vai de ônibus até a frente para entregar sua vida a Jesus. Por que você não aplaude Jesus pelo que ele está fazendo? Mas veja, não. Ninguém espera algo assim na Nigéria. Ele esperava isso em outro lugar. Sim. Você espera isso porque Deus é muito bom em esconder seus dons. Deus é muito bom em esconder seu poder. Na verdade, ele é um Deus que esconde seu grande e maravilhoso poder de forma sutil. Amém. Você está comigo? Ele diz que o tesouro está escondido em um campo. Isaías 45. Vejamos Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, versículo 15, por favor. Ele diz: verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Tu és um Deus que se esconde. Deus é um Deus que se esconde. E é por isso que muitos orgulhosos não conseguem encontrar a unção. Amém. Muitos orgulhosos não conseguem encontrar a unção porque ela está escondida. Ela está escondida da pessoa casual que não acredita na unção. Amém. Você por aí ou morrendo? Uau. Amém. Agora, vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 9, o mistério da transmissão da unção. E vamos encerrar com isso o mistério da transmissão desta unção.
Romanos capítulo 1, versículo 9, diz: Deus é minha testemunha, quero muito ver vocês. Ok. Versículo 10, fazendo uma solicitação, fazendo um pedido para que, se por algum meio, eu possa ter uma jornada próspera pela vontade de Deus para ir até vocês. Por quê? Por que eu quero ir até você? Versículo 11. Vamos dar uma olhada. Diz: Pois anseio por te ver. Amém. Para que eu possa comunicar a vocês algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam verdadeiramente fortalecidos e plenamente firmados na fé. Amém. Então todos dizem: o mistério da transmissão. Então Deus quer nos transmitir coisas importantes. Quantos querem receber a unção divina? E qual é o verdadeiro mistério da transmissão? O mistério da transmissão acontece quando você vê o ungido. Você pode ver a pessoa ungida. É por isso que é importante dizer, porque ele diz: anseio por vê-lo, anseio por ver você. Amém. O que fazer? Ver você. Preciso ver você porque a transmissão acontece ao ver você. A transmissão acontece ao ver você. Quero ver você fisicamente porque muitas coisas acontecem quando você vê uma pessoa fisicamente. O que é grandioso? Você nunca andará no poder dos milagres até aprender a observar milagres. Amém. Anseio por ver você. Agora, o que também acontece quando você vê o ungido é que você ouve. Porque quando você está comigo, você ouve. Então, ouvir é muito importante e ouvir traz o poder do Espírito Santo. Agora, em Atos capítulo 10, versículo 44, e nós vamos encerrar a qualquer momento, e nós apenas oramos. Aleluia, está escrito. E Pedro estava pregando, escute, Pedro foi à casa de Cornélio e Pedro estava pregando. E veja o que aconteceu enquanto ele pregava. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, enquanto, não depois, não antes, enquanto ele pregava, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Então, pregar, você vê, falar leva à impartição da unção do Espírito. Sim. Por isso, quando eu digo algo, você diz, eu recebo, porque, na verdade, algo está sendo transmitido a você. Então, o poder de Deus está entrando em você à medida que você recebe essa impartição do Espírito. Receba isso em nome de Jesus, sim. Então, a impartição do Espírito acontece por isso. Paulo disse: quando eu te vir, algo poderoso virá de mim. Mateus capítulo 17, versículo 1, lindo, Mateus 17. E quando os discípulos ouvem isso, depois de 6 dias, Jesus foi com seus discípulos, levou-os para um monte alto. Versículo 2, observe o versículo 2, e foi transfigurado, e seu rosto brilhou. Versículo 3, e apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quantos acreditam que pessoas que já morreram e se foram podem aparecer? Mas isso está na Bíblia. Versículo 4. Então Jesus disse que seria bom se pudéssemos fazer 3 tendas. Disse algo. Versículo 5. Lindo. Versículo 5. Enquanto ele ainda falava com todo mundo, você está assistindo? Você está assistindo? Apareceu uma nuvem de sombra, uma voz. Quantos aqui gostariam de ouvir uma voz do céu? O que a voz disse? A voz disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam-no, ouçam-no.
Veja que, se Deus quisesse dizer uma coisa para você, ele diria: escute, escute aqui, escute. Eu me tornei um gigante ouvindo pregações, por isso eu coloco todas as minhas pregações na internet de graça. Você pode baixar vídeos e áudios, está tudo lá. Muita gente assiste, ouve. Você recebeu? Ouça ele, ouça. Deus queria que eu ouvisse. Quanto mais ouve, mais ungido se torna. Enquanto Pedro ouvia a pregação, poder de Deus veio sobre, e ouviu e recebeu. Por isso Paulo disse: transfiro por verbos. Quando eu começar, você receberá a transmissão do Espírito Santo. Aleluia! Diga a alguém: ouça. Ouça. Deus aponta a quem ouvir o que ouvir. Pedro 1,17. Lindo, mágico. Você está assistindo Escritura. Continue assistindo linda tela. Pedro 1,17. Lindo, ouviu, ouviu, ouviu. Pedro 17. Ele diz que recebeu de Deus Pai a suprema glória e a honra merecida que lhe eram devidas. Você recebe honra e glória quando ouve tal voz. Quando a voz veio, é por isso que Deus disse: ouça o Filho. E Jesus recebeu glória e honra quando veio a ele tal voz da magnífica glória, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Eu recebo honra e glória. Eu recebo honra online e glória quando uma voz veio até mim e disse: a partir de hoje você pode ensinar. Desde então, tenho pregado. Você vê, nas Filipinas, pregando para você, é obra do Espírito Santo. Eu nunca estaria aqui, vir aqui, como eu viria para cá? Ele recebeu honra, e sua vida também receberá honra e glória quando você ouve certas vozes, quando se expõe à pregação. E eu ensino meus pastores a ouvirem minhas pregações, eu ensino eles a ouvirem o que eu estou dizendo. Sim, porque isso faz com que eles sejam ungidos. Paulo disse: tu, meu filho Timóteo, as coisas que ouviste de mim, ouça. Você deve ouvir o que eu estou dizendo. As mesmas coisas que você ouve, você deve pregar. Sim, eu tenho 3.000 pastores a quem eu digo essas coisas, e eles estão crescendo e aumentando. Olhe para isso. Ele diz que recebeu de Deus. Quantos querem receber de Deus? Ele disse que de Deus honra e glória, quando ele foi dirigido a esta voz da magnífica glória, dizendo: este é meu filho em quem me comprazo. Sim, a voz está chegando à sua vida. Uma voz está chegando à sua vida. Eu disse: uma voz está chegando à sua vida. E essa voz carrega honra e glória, poder de um som que você está recebendo. Pedro disse que, enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito caiu sobre o povo, e você verá honra e glória entrando em sua vida quando você ouve e escuta a voz do Senhor. Se você quer um milagre, esteja aberto, receba. Uma vez, enquanto pregava, havia uma senhora sem filhos. Ela sentiu como se tivesse recebido uma injeção e teve um filho. Eu tenho muitos filhos que receberam meu nome. Não que eu seja importante, mas eles simplesmente deram meu nome para a criança. Eu ouvi Diagem dizendo isso anos atrás. Alguém tinha um problema ali. Quando teve um filho, ele orou por eles. Quando tiveram um filho, deram o nome dele em homenagem a ele. Eu fiquei impressionado. Eu disse: qual que honra! Eu vi vários casos. Eles deram meu nome para o filho. Eu não pedi para eles colocarem meu nome no filho deles, mas veja, o poder de Deus veio e eles foram tocados. Hoje à noite é a sua noite. Lucas 13:x. Lindo, lindo. Ele diz que é uma mulher enferma. 18 anos hoje. Tudo que tem te preocupado por muito tempo. Cabalábio está indo embora. Está se curvando. Demônios estão se curvando. Demônios estão se curvando.
Você está recebendo honra e glória. Honra e glória. Uma voz vem e diz: você é liberto pelo poder de Deus. Esta mulher estava curvada. Não podia se levantar. A sábia se exalta. Agora veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Versículo 12. Então Jesus a viu. Veja bem, e o que ele fez? Ele apenas falou. Ele acabou de falar. Entende? E quando ele falou, honra e glória vieram para a senhora. O poder chegou até ela. Ele disse: mulher, estás livre. É isso. Mulher, você está liberta. Honra e glória são carregadas pela voz. Estou falando sobre o mistério da impartição. Paulo disse: anseio vê-los para que eu possa repartir. E é por isso que é importante participar de conferências, ir a programas, ir a lugares para buscar a unção cheia. Então, o versículo 13. Incrível! E ele impôs as mãos ali. É por isso que você deve ver os ungidos, porque a transmissão da unção também vem pelas mãos. Sim, veja, ele falou com ela. Então ele decidiu impor as mãos sobre ela. Sim. Sabe, quando você acredita que o aperto de mão se transformaria em poder, certa vez foi recebido por alguns pastores que estavam dando boas-vindas a um país. Quando se acudir, eles começaram a cair. O aperto de mão e o aeroporto, eles estavam caindo. Cá. Sim. Por que você acredita que uma transmissão depende da sua crença? Sim, imposição de mãos, o contato dele. Por que impor as mãos pode incluir um tapa? Imposição de mãos. Ele a tocou imediatamente. Ela foi curada e glorificou Deus. E Jesus disse. Ele continuou e disse: como essa mulher, a quem Satanás prendeu por 18 anos, não deveria ser liberta hoje. Você está liberto pelo poder do Espírito Santo. Fiquem de pé, todos. Agora, todos de cabeça baixa, todos os olhos fechados por um momento. Por favor. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado por tocar nossas vidas. Obrigado por nos curar e nos trazer a este lugar. Nós te amamos. Jesus, agradecemos a todos com a cabeça baixa e os olhos fechados. Juan Dalaba, se você está aqui e não conhece Jesus como seu Salvador, preciso orar por você. E eu quero orar com você para que conheça Jesus. Porque se você não conhece Jesus, você não tem o maior milagre, o maior de todos os milagres, a salvação da sua alma. Se você está aqui e não tem certeza se vai para o céu ou para o inferno, quero orar com você agora. Ore comigo. Eu quero Deus. Eu preciso que Jesus me salve. Eu não quero ir para o inferno. Por favor, me ajude a conhecer Deus. Se você está aqui, pastor, me ajude a conhecer Jesus Salvador. Se você está aqui assim, levante sua mão direita bem alto. Deus te abençoe. Levante bem alto. Me ajude. Eu preciso de Jesus como meu Salvador. Sua mão precisa estar levantada. Sua mão precisa estar levantada se você quer Jesus. Eu vejo as mãos. Quero entregar a vida a Deus. Quer Jesus? Quer Jesus? Quando eu levantar, Jesus, você quer entregar sua vida a Deus? Se você está aqui assim e levantar sua mão, você quer nascer de novo? Você quer que Jesus te salve esta noite? Venha até. Venha com a mão levantada. Venha. Quero rezar com você. Venha. Venha. Venha, Jesus. Entregue sua vida a Ele hoje. Rápido, rápido. Venha até o fim. Venha para junto. Jesus,
Deixe que Ele faça o que quiser na sua vida. Ele fez do seu jeito. Vamos. Entregue sua vida a Deus. Venha, Jesus. Venha para a cruz. Venha para a cruz. Entregue sua vida a Deus. Sua vida. Venha, Deus. Você quer entregar sua vida a Jesus? Deixe que Ele faça o que quiser na sua vida. Rapidamente. Eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Vamos. Venha para Deus. Pai. Dê a Ele sua vida. Vida. Venha, Jesus. Deixe que Ele faça o que quer. Ele está lá de cima, de trás, assistindo pela televisão. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus esta noite. Dê a Ele sua vida. Entregue a sua vida a Ele hoje. Venha, Deus. Venha para a cruz. Venha para o sangue. Vamos, vamos, meu amigo. Venha, Jesus. Deixe que Ele faça o que quer. Deixe. Dele, vai. Olá, a truly beautiful and serene place, full of natural wonder. Agora, levantem as mãos, todos vocês aqui na frente, e vou fazer a oração mais importante que você já fez, esta noite. Os anjos estão se preparando para escrever seus nomes no livro da vida. Levante as mãos e diga esta oração comigo. Diga a Jesus: Jesus, obrigado. Vamos, estou esperando. Venha, 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 Deus. Venha, Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui usando drogas. Sua vida está uma bagunça e Deus quer te salvar. Você é um jovem. Você precisa vir agora. Estou te ligando. Vir. Deus quer mudar você esta noite. Vir. Tem alguém aqui. Rapaz, nem todo mundo que precisa vir veio. Estou lhe dando alguns segundos para decidir se você quer ir para o céu ou para o inferno. Mas esta noite, Deus está libertando você. Olhe para minha mão. Deus me enviou para chamá-lo para vir até Ele. Vir a Jesus. Onde estiver, não está pronto. Se morrer amanhã, não poderá dizer se irá ao céu ou inferno. Venha agora. Venha aqui. Venha aqui. Vir. Sim. Eu sabia que havia alguém assim. Apenas ajoelhe-se. Venha aqui. Ajoelhe-se aqui. Vós. Alguém bonito. Se há algum outro jovem assim, eu sei que há um jovem aqui. Deus está chamando você porque você está prestes a morrer e está à sua chance de conhecer a Deus. Vamos lá, rapaz. Você vem. Alguém. Rapaz, drogado. Sua vida está em perigo. Deus quer salvar você. Vamos, venha para a cruz. Vir, agora mude. Inversão de marcha. Venha, Jesus. Se mantona aí. Vir, soba. É você quem está ligando? Vir, ajoelhe-se aqui. A ti. Ok. Levante as mãos. Todos digam esta oração. Diga a Jesus. Todo mundo está dizendo Jesus. Me perdoe Perdoa-me pelos meus pecados. Sinto muito, Senhor. Sinto muito. Tenha misericórdia de mim. Eu entrego meu coração. Entrego minha vida a Jesus Cristo. Querido Senhor, por favor, escreva meu nome. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Hoje à noite eu estou mudando de vida. Estou mudando de vida. Estou entregando minha vida a Jesus Cristo. Obrigado.
Senhor, por me salvar. Por favor, me purifica. Diga, me purifica. Senhor, com o sangue de Jesus, eu entrego o meu coração. Eu entrego minha alma. Eu entrego tudo que sou a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por me salvar. Obrigado, Jesus, por me salvar esta noite. Agora levante sua mão direita. Repita comigo. Satanás, escute com atenção. A partir de hoje à noite, em nome de Jesus, eu não vou mais te seguir. Satanás, eu não vou mais te obedecer. Eu pertenço a Jesus a partir de hoje à noite. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu estou curado. Eu estou livre. Cristo me libertou e eu sou verdadeiramente livre. Levante as duas mãos. Diga, obrigado, Jesus, por me salvar. Eu te amo. Jesus, agradeço-te, Senhor, por me salvar esta noite. Em nome de Jesus. Amém.